boa noite a todos. Agradecer a participação dos amigos presentes, da nossa equipe, doutora Consuelo, a doutora Sandra, que já entra, ela está em trânsito, a doutora Ana e doutor Francisco Tupi. Nós agradecemos também a participação especial dos nossos conselheiros, o professor doutor Kokei Uehara, desembargador professor doutor Kazuo Watanabe, e também a doutora Harumi Goi e Ângela Tomiko Hirata, presentes nesta noite. Nosso agradecimento também à equipe técnica, Bene Francis e Paulo César, por estar nos acompanhando neste um ano de trabalho. Iniciando esta noite, gostaria de registrar com muita satisfação que no dia 18 de junho do ano passado, dávamos início a este projeto idealizado pela doutora Consuelo e que, na ocasião, abrimos com o tema Kassato Maru, a imigração japonesa no Brasil. Portanto, o Grupo Interdisciplinar Nikkei Sem Fronteiras, ele comemora, neste mês, um ano, e sempre com um saldo muito positivo. E, nesse tempo todo, temas de grande relevância foram tratados, e sempre com a participação de convidados importantes e conhecedores do tema, e que, mais uma vez, a gente aproveita, e em nome de toda a equipe do grupo, eu agradeço mais uma vez. Dando início à nossa 7ª live com o tema Tradição e Atualidades da Sociedade Japonesa e Brasileira, Curiosidades e Descobertas. Nós recebemos nesta noite, direto do Japão, a senhora Hitomi Sekiguchi, que é a primeira mulher cônsul-geral do Japão na América Latina e que gentilmente aceitou o nosso convite. A sua palestra tem como título O Cotidiano no Japão, os Costumes e Tradições, as Ações para o Desenvolvimento Sustentável. Eu vou convidar a doutora Consuelo Moromisato para fazer aí a apresentação, agradecimento à nossa convidada desta noite. Boa noite a todos que nos assistem. Como foi dito, né, nós estamos celebrando um ano deste projeto. Eu, como descendente de japoneses e já na 3ª geração, eu não conhecia muito da nossa tradição, né, dos costumes, dos valores, e tive essa ideia de reunir, e por muita graça de Deus mesmo, reunimos um time de excelência, né? Eu gostaria muito de agradecer, como foi mencionado, ao nosso conselho consultivo, e aí nós temos, então, o doutor Kokei Uehara, doutor Kazuo Watanabe, e as nossas 2 grandes representantes, né, desta sociedade nipo-brasileira, que é a doutora Harumi Goya e a Ângela Hirata. Este grupo, realmente, ele visa, de acordo com as palavras do próprio professor Kokei Uehara, não é? O multiculturalismo, e o Brasil, ele tem esta característica, né? De várias etnias, várias culturas, e todos viverem muito bem, todos muito bem receptivos das diferentes culturas que existem. É esta a nossa perspectiva de abordagem, e os nomes também, os temas das lives vão lembrando o que tem de mais importante, que não é só mais dos descendentes dos japoneses, né? Foi muito absorvido pela sociedade brasileira e no mundo todo, né? Então, é um programa de variedades nessa nossa live, é uma coisa bem leve, e sempre trazemos uma pessoa, não é? Nem sempre descendente de japoneses, né? Hoje temos a honra de ter a primeira mulher, né, cônsul-geral do Japão na América Latina. Então, é assim, é um privilégio termos
a Hitomi-san aqui conosco, mas tivemos também descendentes, né, de ocidentais mesmo, que por cultuarem as tradições, né, acabam passando também, lecionando. Então, nós tivemos aqui tanto origami, várias das nossas lives que vocês viram passando, não é? São 6 lives e essa é a nossa 7ª live. Vocês verificaram que, no caso do Haikai, gente, era só brasileiros que escreviam sobre isso, né? Mas tivemos também a presença do ministro Masami Ueda, né? Mas, assim, são pessoas que gostam do que fazem. O exemplo maior é o marido da nossa Cristina Basile, né? O Francisco Tupi, que também deve aparecer. Por isso tudo, é uma live muito importante para mantermos essa tradição de diversas gerações. Não quero tomar mais o tempo de vocês, né? Vocês viram as nossas 6 lives anteriores, e hoje, até por sugestão do desembargador Kazuo Watanabe, né, que fará uma exposição depois, em atenção ao que já estamos propondo, né, que é quem tem vivência no Japão, né, no Brasil, e que pode verificar, então, o que a nossa cultura influencia e, principalmente, como que está o Japão hoje, né? O Japão contemporâneo, as atualidades, que vai ser trazido, e eu gostei muito do perfil, que é também da sustentabilidade. Muito obrigada. Eu nem sei se a Hitomi-san sabe que eu sou professora de Direito Ambiental e me preocupo muito com a sustentabilidade. Para mim foi uma surpresa saber que será abordada essa questão da sustentabilidade. Muito obrigada, é um prazer enorme tê-la conosco. Devolvo a palavra para a Cristina. Pronto. Eu gostaria de saber se a doutora Sandra já entrou. Ela mandou mensagem que ela estava em trânsito, mas a gente continua. A apresentação, eu farei, então, a apresentação do currículo da nossa palestrante, e a interação desta noite será feita, se houver, assim, oportunidade, perguntas a serem feitas, por Hiromi Goya e Ângela Hirata. Então, eu vou ler o... Sandra acabou de entrar. Acabou de entrar? Sim. Sandra? Vamos aguardar, então, porque é uma pessoa muito querida nossa. Faço questão, então, passo a palavra a Sandra, que fará a apresentação do currículo resumido da nossa palestrante desta noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quero saudá-los aqui e agradecê-los imensamente pelas suas participações aqui nessa nossa 7ª live, Tradição e Atualidades da Sociedade Japonesa e Brasileira, com curiosidades e descobertas. Agradeço aqui a abertura pela nossa querida Cristina, aos amigos, parentes, agradeço toda a equipe, doutora Consuelo Yoshida, a doutora Ana Maria Rádio Shoa, ao Francisco Tupi, e as participações especiais dos nossos conselheiros, né, do projeto Nikkei Sem Fronteiras, que é o professor Kokei Uehara, o desembargador professor Dr. Kazuo Watanabe, e também a doutora Harumi Goya, e a Ângela Tomiko Hirata. E agradecimentos muito especiais ao nosso querido Bene Francis do Nascimento e Paulo César, pelo eficiente trabalho que tanto colabora conosco. Bom, hoje aqui nós gostaríamos aqui de apresentar, aqui com muita honra, a senhora Hitomi Sekiguchi, ela que foi a primeira mulher cônsul-geral do Japão na América Latina, e aqui ocupou
o posto de cônsul-geral no Consulado-Geral do Japão na América Latina, Cônsul-Geral do Japão em Manaus, jurisdição que abrange todo o Amazonas, o Acre, Rondônia e Roraima. Isso desde o período de abril de 2018 até 2021. Foi também cônsul-geral adjunta em São Paulo, de 2015 a abril de 2018. Atuou junto às missões diplomáticas em Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Belém. E atuou também junto às missões diplomáticas em Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Belém. Muitíssimo obrigada pela sua participação, senhora cônsul, e desde já lhe passo honrosamente aqui esse espaço e devolvendo a palavra à nossa querida Cristina. Nesse momento, a gente entrega, então, esse espaço, como você disse, para a senhora Hitomi, que terá aí um tempo suficiente para fazer a apresentação do tema desta noite. Muito obrigada e fique à vontade, por favor. Bom, obrigada. Boa noite a todos os participantes desta live. São 8 horas da manhã de Tóquio, e como eu me levantei um pouco mais cedo do que o costume, eu acho que ainda estou assim, um pouco meio dormindo, meio acordada, além do calor que está assim, insuportável, desde manhã, né, já tem feito muito calor por aqui. Então, por favor, se eu me atrapalhar, me dê um certo desconto do fuso horário. Eu vou tentar mostrar uns slides por aqui mesmo, mas se eu me atrapalhar, o senhor Benefrancis vai me auxiliando. Bom, conforme eu fui apresentada, sou japonesa, nascida no Japão, mas educada no Brasil, mais precisamente em São Paulo. E eu não sei se ainda mantenho o sotaque paulista, porque eu morei em tantas cidades do Brasil que acho que perdi a identidade do sotaque. E até eu me tornar gente grande, pensava em fazer carreira no Brasil. No entanto, acho que o destino me reservou outro caminho e acabei entrando na vida diplomática, trabalhando no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. E sendo falante da língua portuguesa, trabalhei em Tóquio, no Departamento da América Latina e em 6 cidades brasileiras, entre embaixada e consulados gerais. E foi durante essa minha andança pelo Brasil que conheci as várias peculiaridades do país, descobri assim, coisas muito curiosas de cada região. E a parte mais gratificante dessa minha vida foi o encontro com as pessoas maravilhosas. Eu conheci muitas pessoas especiais, muitas histórias bonitas. Por exemplo, algumas das pessoas que estão comigo hoje, eu conheci em São Paulo. Muito prazer para quem eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, mas muitas saudades aos rostos que já de longa data eu conheço. A doutora Consuelo, né, para começar, que me deu esta oportunidade e está coordenando toda a live. Não é fácil, porque eu mesma fiz um monte de perguntas para ela, como é que eu faço, o que deixo de fazer, o que é bom, o que não é, e ela me respondia a todo momento, eu pensava que ela não dormia 24 horas. Dr. Kazuo Watanabe e o Dr. Koukei Uehara, por quem eu tenho um grande respeito. E as amigas, né, Ângela Hirata e Harumi Goya, que sempre me apoiaram e incentivaram em todas as minhas ações. Eu, como eu disse, tive o privilégio de conhecer pessoas de norte a sul do Brasil, pessoas inteligentes, generosas, atuantes, líderes, e todas, de uma maneira ou de outra, influenciaram no meu modo de ver as coisas. Eu fico honrada com o convite desta noite, e principalmente porque é o mês em que se comemora a imigração japonesa a imigração japonesa no Brasil.
além do Dia Internacional do Nikkei. E como eu soube que faz um ano, o aniversário do primeiro ano desse grupo, desse projeto Nikkei Sem Fronteiras, é bastante significativa para mim. No Brasil, comemora-se todos os anos essa data tão importante da imigração. Aqui no Japão, ele não é tão comemorado da maneira que é no Brasil. No entanto, as entidades ligadas ao Brasil, à relação nipo-brasileira, sempre fazem eventos. Na semana passada mesmo, houve palestras com os brasileiros que estão morando aqui no Japão. São brasileiros de segunda, terceira geração daqui no Japão. Então, eles já... alguns nasceram no Brasil, vieram para cá pequenos, outros já nasceram aqui no Japão, mas carregam a bandeira brasileira e trabalham para o relacionamento dos dois países. Então, talvez este mês de junho, o tema mais adequado fosse a imigração japonesa, ou a comunidade nipo-brasileira. Mas esse tema eu vou deixar para quem para os muitos especialistas que eu sei que existem no Brasil. Para hoje, foram sugeridos alguns temas como cultura, tradição, atualidade dos dois países. Só que esse tema é muito amplo e seria impossível falar em meia hora. Portanto, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco dos costumes e tradições japonesas, além de alguns fatos curiosos, interessantes, com os quais eu me deparo no meu dia a dia. Eu não sei se vai sobrar tempo para perguntas, mas tentarei responder na medida do possível. Vamos ver, então. Primeiro, quando se fala no Japão, todos sabem que o Japão dá muita importância às estações do ano, né? Aqui, porque as estações do ano são bastante definidas. E tudo gira em torno de cada época. Portanto, é muito comum lembrarmos de fatos, não do jeito que é no Brasil, por exemplo, no ano passado, ou em 2015, ou 2020, nós lembramos, naquele verão passado, naquela primavera anterior fizemos isso, reformei a minha casa no outono de 2 anos atrás, e assim por diante. Então, em cada estação, né, existe uma marca, e além de falar, sem falar nos alimentos, peixes, legumes, frutas, uma rica variedade de doces que sempre aparecem em cada época do ano. Bom, dito isso, vamos começar uma viagem pelo ano, né? Começando por janeiro. Eu vou compartilhar a tela aqui. Com vocês. Eu não sei se vão conseguir ou estão conseguindo visualizar. Sim. Tá. Bom. Perfeito. Eu vou mostrando as fotos e eu vou explicando, então, para vocês, né? Vamos ver aqui no mês de janeiro. Em janeiro, nós colocamos esse enfeite na entrada das residências para chamar os deuses e espantar o mau espírito. Chamamos isso de shimekazari. Essa aqui é um enfeite que eu coloquei em frente à minha casa. Assim como no Brasil, as pessoas costumam comemorar com familiares e amigos a chegada do Ano Novo, mas principalmente os jovens vão para lugares onde possam ver o primeiro nascer do sol, né? No frio de madrugada, porque é 1º de janeiro, faz muito frio, eles vão às montanhas para receber os primeiros raios solares. Já outros tantos vão aos templos para orar. Eu não, eu fico só no sonho, porque não tenho coragem de enfrentar o frio tão rigoroso desta época. E depois vem a parte gostosa, que é a comida
deliciosa para celebrar a chegada do Ano Novo. Essa aqui foi a comida que eu preparei para o Ano Novo deste ano, né, de 2022. Cada ingrediente tem o seu significado. Por que que nós escolhemos esses ingredientes? Mas chama-se ossetiori, para quem ainda nunca ouviu falar. Mas eu não vou ficar explicando cada detalhe, porque senão eu vou perder, a minha palestra vai girar somente em torno desta comida, né? Aí ficamos os meses de janeiro e fevereiro nos aquecendo, as pessoas vão esquiar e eu hibernando. Bom, outro mês especial será o mês de março, o mês das meninas. Muitas famílias onde crianças meninas fazem esse enfeite, montam, né, esse enfeite, alguns são bem mais simples, para rezar para que as meninas cresçam saudáveis. E assim nos preparamos para a chegada da primavera, particularmente a minha estação preferida. Como o ano fiscal do Japão começa em abril, as escolas também adotam esse mês como o início do ano escolar. E algumas empresas também convocam os novos funcionários para o mês de abril. É o mês da floração das cerejeiras, bem como a de muitas outras flores. Eu vou mostrar um pouquinho das cerejeiras que eu tirei este ano. Essas são cerejeiras de um parque em Tóquio, no centro de Tóquio. O dia está um pouco nublado, mas já estava bastante florido, muita gente. Apesar, né, do corona, nós tivemos que fazer a pré-reserva para entrarmos no parque. Mas são quase 100 espécies de cerejeiras que há naquele parque. Esse já tirei próximo da minha casa. Em cada lugar tem pé de cerejeira. Você vai caminhando, você encontra um ou outro ali. Aqui, bem próximo da minha casa também. Aqui à direita é uma estação de trem, onde bem no centro, numa praça, tem essa cerejeira. Então, a cerejeira é muito comum na vida dos japoneses e tudo tem motivo de cerejeira. As praças, alamedas, ficam cheias de cerejeiras. E quando elas começam a cair, porque as cerejeiras não duram muito, geralmente uma semana. Então, quando as pétalas começam a cair, elas ficam muito bonitas, parece que é uma neve caindo. Eu vou mostrar uma foto que vão deixar com vocês com água na boca. Esse bolo aqui foi feito com chá verde, né, matcha, e a cerejeira, que é uma pétala de cerejeira. Tá muito deliciosa. Bom, terminado o mês de abril, nós passamos para o mês de maio, que é o mês das crianças e dos meninos. São as carpas, né, voando no céu, elas são feitas de tecido. Também encontramos carpas grandes em praças públicas e cada família com criança enfeitam em suas residências, também as menores. Aqui é uma armação também de um samurai, né, para que as crianças cresçam saudáveis. Então, tudo isso faz parte do evento anual, né, calendário anual da vida do japonês. E com isso chega a época do verão, a época da chuva, né? E hortênsias. Essas são as hortênsias da minha casa, são muito lindas, mas elas ficam enormes, né? E já encontrei hortênsia branca, hortênsia de outras diversas cores. E quer dizer, verão fica tudo verde. Este já é a entrada do castelo, né, do Palácio Imperial, onde na primavera fica cheio de cerejeira, mas depois no verão fica assim, toda verde. E este ano, como eu disse, o verão está muito quente. Eu até estou com saudades do verão de Manaus, que Manaus era quente, mas aqui não está perdendo. E mais comida. Esse é um doce feito com arroz, com feijão preto daqui do Japão, o azuki, e é uma melancia, né?
E existe um costume aqui também, que no mês de junho, julho, nós costumamos presentear algumas pessoas com quem convivemos, com quem colaboraram conosco, em forma de agradecimento, apoio recebido durante o primeiro semestre. Chama-se Ochugen. Nós fazemos um pequeno reconhecimento pelo favor recebido. Aí podemos mandar frutas, assim, né? São muito bonitas as frutas japonesas, muito bem cuidadas, embaladas. E esse é um exemplo de uma loja onde vende tudo quanto é tipo de doce para ser enviado aos amigos, parentes ou colegas, chefes, qualquer pessoa que queremos agradecer. Podemos comprar na loja ou online também. E com o verão chega a época dos tufões, né? Eu não sei se chama tufão, furacão, mas os institutos meteorológicos e o governo sempre emitem alertas, avisos, dependendo da escala do furacão, do tufão. Este é um mapa do tufão que foi emitido esses dias atrás, é para hoje já 9 da manhã aqui, já tem o caminho, né, a rota do furacão, que foi formado no dia 30 e está seguindo em direção à China para o dia 4. Quando ela vira o tufão, muda de rota e vem para o Japão, aí dependendo da intensidade, o tufão faz um estrago danado, né? Bom, aí passado o verão quente, chega o outono, que muda totalmente a paisagem. Essas folhas, essas árvores, eu também tirei no ano passado, próximo à minha casa. Vejam que ficam, ora vermelho, dependendo da planta, né? Ficam amarelas, são alamedas de árvores que ficam todas amareladas, né? E uma variedade incrível de comida também. Caqui, muito conhecido no Brasil também. Os caquis do Brasil são deliciosos também, mas aqui do Japão também uma delícia. E a castanha, são bolos de castanhas, comidas, muita comida farta, tudo com castanhas, né? Então é uma época, ao outono, onde comemos bastante, praticamos muito esporte e também lemos muito, porque é uma época com temperatura muito agradável. E tudo fica saboroso, né? Cada região do Japão também apresenta suas peculiaridades. E existem alimentos de muitas espécies que você não encontra em Tóquio. Geralmente encontramos quase de tudo, mas cada região apresenta a sua comida típica. Eu não vou mais mostrar a comida, senão muita gente acho que ainda nem jantou hoje, né? E para anunciar o final do ano, chega o inverno, muito frio, né? Os programas de TV, as propagandas, tudo tem como tema o frio. Como se proteger do frio, artigos e comidas para esquentar o corpo, os locais para visitar no inverno, produtos de beleza, roupa, tudo. Esta é uma paisagem, foi no mês de dezembro que eu tirei da janela do meu apartamento. Nevou muito. Tóquio não costuma nevar tanto, mas naquele mês nevou bastante e ficou tudo branco. Já era de manhã, então a noite estava muito mais branco, né? Só que Tóquio neva um pouquinho, depois para, então as neves começam a derreter. O pior de tudo da neve é quando a temperatura cai e essas neves, ao invés de derreter, elas congelam. Daí fica como gelo. Então, é como se estivéssemos patinando. Aí não posso dizer engraçado para quem cai, mas é todo mundo caindo o tempo todo. Eu mesma já levei um monte de tombo, né? Você anda com o máximo de cuidado, mas mesmo com aqueles sapatos especiais, você leva cada escorregão e tem gente que se machuca mesmo.
E nesta época também, dezembro, que é o final do ano, costumamos presentear as pessoas, agradecendo pelo favor recebido, né, a colaboração recebida durante o ano. Chama-se Oseibo, é o Winter Gift. São vários tipos também. Essa é uma foto de uma caixa que eu recebi de chocolate, né? Ou esse tipo de latinha, onde contém balinhas ou qualquer outro alimento, para podermos agradecer. Aí, finalmente, chega o Natal. No Japão, a data não é muito comemorada como no Brasil, mas o comércio é super movimentado. Os pais presenteiam seus filhos, os amigos, né? Os casais trocam presentes. As ruas, os prédios ficam todas iluminadas, lindas e alegres. Promoções e mais promoções de Natal, pacotes especiais de turismo, quer dizer, tudo é festa, apesar de, né, não ser feriado. Dia 25 de dezembro, no Japão, não é feriado. E as pessoas reservam um bolo especial de Natal e chega até formar fila para comprar esse bolo. Eu comprei um bolinho, né, pequenininho, assim, para não passar em branco. E depois que passa o Natal, as pessoas então começam a fazer aquela faxina dentro de casa. Como sabem, né, aqui no Japão não temos empregadas domésticas, então as donas de casa, até os homens, todos, a família inteira começa a fazer a faxina completa para que possamos entrar no ano novo de casa limpa, né? Aí são muitas dicas para facilitar a limpeza, artigos infinitos de limpeza, utensílios. E assim termina o ano. Bom, independente desses eventos sazonais, eu queria falar um pouquinho sobre uma tradição muito importante que no mundo ocidental não existe. Até foi uma sugestão, né, da amiga Ângela Hirata, que ela também convive com isso, ela herdou isso também. Eu acho que a maioria dos Nikkeis herdou essa tradição. Quando um parente, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, enfim, alguém que nós conhecemos, falece, nós vamos ao velório ou enterro, e sempre é tradição levar dinheiro, entregamos dinheiro, né, no envelope na recepção. É o que chamamos de koden. E o valor desse koden, ele depende do grau de relacionamento com o falecido. Nós colocamos dentro do envelope, né? Esse é um exemplo do envelope que colocamos o koden. O koden serve, como se fosse para, por favor, pegue esse dinheiro para comprar velas, incenso, flores ao falecido. E são vários tipos de envelope, então precisamos ter cuidado para ver qual a religião dessa pessoa. Dependendo da religião do falecido ou da família enlutada, nós devemos escolher o envelope adequado. E colocamos o dinheiro dentro. Então, assim, nós colocamos o dinheiro dentro de um envelope branco e do envelope próprio, né? Existem algumas regras. Por exemplo, não utilizar notas novas, né? Devem escolher notas antigas, velhas, para não parecer que já tínhamos preparado o dinheiro com antecedência, como se fosse, não estávamos esperando o falecimento dessa pessoa, né? Já no casamento tem que ser diferente. No casamento também costumamos levar dinheiro, nós não costumamos levar presentes, né? Nós levamos dinheiro. Aí esse dinheiro deve ser com notas novas, porque casamento é renovação. E o envelope, né, deve ser escrito com tinta preta, bem clara, se possível, para dar impressão de lágrimas.
eu acho que os Nikkeis aí no Brasil, quando vão aos enterros de famílias Nikkeis, sempre levam esse Koden. No Brasil, como o envelope, não há um envelope, né, variedade de envelope, geralmente usam um envelope branco. E a família enlutada, né, para agradecer a presença no enterro ou no velório, no dia do enterro, eles entregam uma lembrança simbólica, como chá ou toalha, agradecendo a presença. E, posteriormente, a família deve devolver uma certa quantia desse Koden, né, em forma de produto. Essa quantia varia de acordo com o Koden. Normalmente, de 1/3 a 50%. Por exemplo, se um Koden for de R$500, nós devolvemos em produtos de 150 a R$250. Hoje em dia, a prática mais comum é enviar um catálogo de produtos para que a pessoa possa escolher aquilo que desejar. Então, nesse catálogo contém louças, móveis, relógios, eletrodomésticos, comidas, malas de viagem, acessórios, bicicletas, conjunto de cama e mesa, até voucher de hotel e restaurante, enfim, tudo que se possa imaginar. Eu tenho aqui, eu não sei se vão poder ver, esse é um catálogo, né? Eu tirei uma foto do catálogo para ver aqui. Aqui dentro, eu recebi porque um parente meu faleceu este ano, e me enviaram esse catálogo, e eu vou escolher dentro desse catálogo aqui, contém, olha, louças, uma seleção de vinhos, móveis, relógios, enfim, é uma coisa bastante ampla. Eu escolho, pode ser online ou pode ser por correspondência, porque aqui já tem uma cartinha já própria para você escrever, preencher, basta enviar que a transportadora depois entrega em uns 2 ou 3 dias depois. Então, hoje está tudo muito prático, né? Bom, essa regra, essa tradição do Koden, ela varia de região para região. Tem região assim de outros lugares, né, que são bem diferentes. Então, nós devemos tomar cuidado também onde a pessoa reside, como é a tradição dessa família, etc., né? E assim, ilustrei rapidamente a importância das estações do ano, né? Dos eventos que marcam a época, enfim, o valor que os japoneses dão para a natureza. Foi uma breve passagem, porque eu não tenho muito tempo, já está correndo bastante para falar de cada estação. Então, se alguém tiver curiosidade, eu posso voltar a explicar em uma outra oportunidade, se houver, né? E, bom, como eu expliquei, cada mudança de tempo, de estação, é um fator importantíssimo para os japoneses. Portanto, a meteorologia torna-se um item imprescindível no dia a dia dos japoneses. Eu fico muito impressionada com a quantidade de informações meteorológicas que são divulgadas aqui. Você vai assistir um programa de TV, a todo momento eles dão informações de tempo, né? Quando eu estava no Brasil, a previsão era hoje o dia será com sol, algumas pancadas de chuvas em algum lugar, às vezes nublado. Aí, qualquer lugar tinha isso, não tinha como errar, né? Mas aqui, além da previsão do tempo, falar sobre temperatura mínima, temperatura máxima, se vai chover, se vai nevar, né? Por exemplo, nessa ilustração, é feita uma previsão a cada 3 horas. Então, antes de você sair de casa, você já pode checar se vai ter que levar guarda-chuva, se você vai ter que levar outro protetor solar, que senão não vai dar, etc. Enfim, além da altura das ondas, o sentido da velocidade dos ventos, etc., né? E cada emissora tem a sua própria maneira de informar sobre o tempo. Por exemplo, essa daqui também, nós temos aqui Tóquio, vai fazer, esse foi do dia 22 de junho, máxima de 28 graus,
mínima de 22, com precipitação de 30% de chuva. E acerta. Tóquio também já é uma região assim ampla, apesar de ser pequenininha, abrange uma vasta área. Então, dentro de Tóquio, nós temos outros, assim, por bairro, também é feita a previsão da meteorologia. Dependendo para onde vamos, podemos checar por aí, né? Outro tipo, semanal. Aqui em Tóquio, nós temos esse tipo de meteorologia também. E quando neva, né, já aparecem vários bonequinhos de neve. Aqui em Tóquio é difícil aparecer boneco de neve, mas quando começa a aparecer, nós já vamos nos preparando, porque vai cair neve. Por exemplo, aqui, esse é outro tipo de previsão de tempo. Não é que é para usar máscara, não. É a possibilidade de pegarmos resfriado, né? Então, aqui vamos ver Sapporo, que é a região ao norte, em Hokkaido, já quando é vermelha, é porque vai estar bastante frio. Então, se protejam, porque está com mais possibilidade de pegar um resfriado, um gripe. Quando é azul, é porque a temperatura está mais elevada, então parece que não há muita chance de pegar gripe. E assim por diante. Outro exemplo aqui estão vendo roupas. Então, hoje vocês podem, quem mora aqui na região de Tóquio, vocês podem estender roupa, porque ela vai secar. Já aqui em Nagoya, não estendam fora de casa, deixa dentro de casa, senão a roupa vai molhar porque vai chover. Aqui em Okinawa, vai secar muito bem, né? Então, as donas de casa, quando elas têm algum compromisso, já se orientam por aí. Então, eu vou lavar roupa hoje de manhã, vou estender, e depois do almoço eu volto correndo para recolher as roupas. Tudo essa previsão que nos informa. Outro tipo de previsão chama-se índice de lavar roupa, né? Quando, que horas podemos lavar, em que dia que é aconselhável lavar roupa. Além disso, agora que estamos na época de muito calor, muitos hospitais estão recebendo pacientes com insolação. E insolação não é só fora de casa, né? Dentro de casa também, como é muito quente, principalmente os idosos e crianças têm tido insolação. Então, já é o índice de insolação. Nós estamos aqui em Tóquio, 9 horas da manhã ainda não é tão quente, mas já está um risco aumentando. Aqui já ao meio-dia, é o horário mais crítico, então, insolação 100%. Tomem muito cuidado. Hoje mesmo, já de manhã, 6 da manhã, na TV já estavam dando alerta sobre insolação. Quer dizer, tudo isso, né, o Ministério da Saúde, o governo do Japão, as prefeituras dão esse alerta para que as pessoas tomem muito cuidado, e não é só isso, tomem muita água para não se desidratar. Como deve ser tomada essa água, com qual intervalo de tempo, e tudo isso. E não é só o ser humano que pega insolação. Aqui no Japão, as pessoas costumam passear muito com cachorro. Então, até os cachorrinhos pegam insolação. Então, tem previsão de tempo de insolação para cachorrinhos. Então, estamos aqui em Tóquio, olha, dia 25, esse é só um exemplo, né? Então, quando está com a língua para fora, é porque tem que tomar muito cuidado, que os cachorrinhos também podem pegar insolação. Então, é mais ou menos assim. Quando é época de frio, na neve, se a meteorologia prevê muita neve, as pessoas correm para as lojas para comprar aquelas pás grandes, porque é para retirar as neves que se acumulam em frente à casa, no telhado, mesmo lá no apartamento, daquela foto que eu mostrei, fica cheio de neve no corredor onde nós costumamos andar. Então, cada um pega a sua pá e vai tirando a neve, porque senão não dá para andar, né? Depois que congela, aí é só com água quente mesmo para derreter essas neves, né?
Bom, por isso que a meteorologia aqui no Japão é muito importante. Então, duas coisas que nós costumamos checar muito antes de sairmos é a previsão do tempo e a informação de transporte público. Aqui no Japão, o transporte público funciona muito bem. Sabem que tudo tem horário. Então, 10h51 o trem para Tóquio, para tal região. 11h42 está chegando outra. Tudo tem horário. Quando tem um atraso de 1 minuto, já a própria companhia ferroviária já nos informam, através da televisão ou pelo celular mesmo, eles já estão informando. Se você tem um aplicativo, eles já informam. Olha, esse trem está com atraso de tantos minutos por causa de um paciente dentro do trem, houve uma emergência dentro do trem, ou um carro tentou entrar no trilho do trem. Então, todas essas informações nós procuramos checar antes de sairmos, né? E essa relação do homem com o tempo tem um objetivo muito importante, que é o desenvolvimento sustentável. Uma das coisas que eu tenho observado bastante aqui, e me atrapalhado também, é sobre o descarte do lixo aqui no Japão. Toda hora estou levando bronca do meu marido. Eu vou explicar por quê, né? Antes, vocês já devem ter visto essa logo, também deve ser muito comum aí no Brasil, né? Que são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né? O SDGs, que em sigla em inglês, né? Cada país deve ter estipulado as suas metas e possuir políticas próprias para alcançá-las. Aqui no Japão também não é diferente. O conceito de muitas empresas e entidades se volta para o desenvolvimento sustentável. Nas escolas, as crianças aprendem, né, desde pequenos sobre esta responsabilidade. E nos lares, isso fica muito visível no descarte de lixo. O Japão ocupa o 19º lugar em ranking desse objetivo. Do 1º ao 20º, são todos os países europeus, com exceção do Japão, que é o 19º. Para terem uma ideia, né? Acho que vocês todos já devem saber, a doutora Consuelo já sabe, né? A Finlândia está em 1º lugar, vem a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Áustria e a Alemanha. São todos, então, países europeus que atentam muito para essa questão. E para alcançar essas 17 metas, uma questão extremamente importante, que é o descarte do lixo. Aqui no Japão, a quantidade de lixo doméstico produzido nas residências do Japão é de 918 gramas, isto é, mais ou menos 1 quilo por pessoa por dia. E 20% desse lixo é reciclável. Temos aqui, no caso, um exemplo, a embalagem de material reciclável. Toda a embalagem possui esses símbolos, né? Que significa alumínio, aço, garrafa PET, plástico, latas, né? E nas residências, todos os bairros têm esse calendário de coleta de lixo. Então, segunda-feira, nós devemos descartar embalagens recicláveis, que são esses, e as garrafas PET. Na terça-feira, lixo incinerável. Só que é aquele que chamamos de lixo, no Brasil, falavam lixo molhado, se não me engano. E colocar, por exemplo, a fralda, essa é uma fralda, né, de bebê, deve ser colocada em outro saco. Além das garrafas de vidro, tem que jogar ao interior e lavar. Quarta-feira é o lixo não incinerável, né? E lixos perigosos, como spray, pilhas. Aí, quinta-feira, são latas, papéis, né? Como revistas, jornais e tecidos. Então, tudo deve ser separado e colocado em sacos apropriados. Esses são do meu bairro. São somente saco desses lixos recicláveis e de
embalagens são 3 tipos, e tem vários tamanhos, de saco que é reciclável, né, incinerável, esse é que não incinerável, e os de embalagens de plástico. E não são gratuitos, você precisa ir no supermercado comprar. Por exemplo, o de lixo incinerável, esse de 5 litros, custa 100 ienes, contém 10 sacos, mas isso acaba logo, né? Então, as pessoas precisam comprar sacos de lixo, colocar dentro e descartar. Se você tem que pagar, elas ficam mais responsáveis na hora de jogar o lixo. Separamos tudo. Existem prefeituras muito rigorosas, outras mais amenas. Por exemplo, outro dia eu pensei que esse cordãozinho aqui fosse de plástico, eu joguei junto com plástico, aí quando eu vi o caminhão de lixo, né, o coletor, ele deixou uma mensagem para mim: esse não deve ser colocado dentro do saco com plástico, quer dizer, ele não levou nenhum lixo. Então, ficou uma semana, eu tive que separar de novo para mandar na semana seguinte. Isso aqui também pensei que era plástico, mas não é plástico, né? Aqui a garrafa onde contém o shoyu, eu tenho que separar o rótulo, tirar a tampa e cada um vai num lixo separado. Este é um envelope que eu recebo, né? Por exemplo, é um envelope que veio do banco. Aqui, essa parte cinza é papel. Essa parte aqui é um tipo de um plástico. Eu tenho que separar ele, dividir e jogar adequadamente. Então, parece bastante complicado e muitos estrangeiros ainda não entendem, né? Porque não estão acostumados. Então, as prefeituras mais rigorosas classificam em 51 tipos o tipo de lixo. E nas prefeituras onde residem estrangeiros, eles distribuem manuais nas línguas estrangeiras também. Eu vou dar um exemplo aqui da prefeitura de Hamamatsu, onde residem muitos brasileiros. É um tipo de... Aqui tem essa informação contém no homepage também, mas eles distribuem cartilhas contendo todas as informações para como descartar o lixo corretamente, né? Como eu disse, deve separar o rótulo, a tampa e jogar. Aqui a prefeitura de Hamamatsu ainda manda amassar, né? Na minha prefeitura não exige amassar, mas tem prefeitura que tem que amassar até a garrafinha. Então, tudo isso para um descarte responsável do lixo. E visando a meta dos 3 R's, né, de sustentabilidade: reduzir, reutilizar, reciclar, vamos ver como que o Japão tem atuado nessa questão da sustentabilidade. Um exemplo muito comum, muito fácil, recente, são as Olimpíadas de Tóquio 2020, que aconteceram ano passado. Todos devem ter lido ou ouvido falar em ações e práticas dessas Olimpíadas. Por exemplo, as medalhas. Elas foram feitas com telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos reciclados, né? A população entregava em vários boxes instalados pelo Japão inteiro e foram feitas essas medalhas. As camas de papelão, né? Até em alguns Facebook eu vi comentários que era super desconfortável, mas muitos acharam bastante confortável e, acima de tudo, super resistentes, porque essas camas foram utilizadas em alojamentos das vítimas do terremoto que aconteceu em 2011. Esse pódio foi feito com embalagem plástica reciclada também. Além disso, existem empresas também que reciclam roupas usadas e reaproveitam. Muitas são enviadas para uns países em desenvolvimento. Temos até roupa aqui para a Colômbia, né?
Mianmar, Camarões, né? Essas roupas nós depositamos dentro da caixa, reciclam, depois as que são reaproveitáveis mandam para esses países. Outras vão para a reciclagem e se tornam roupas novas. Então, existem essas várias ações, né? Outro exemplo é uma organização que faz um projeto de confeccionar vacinas com roupas usadas. Elas compram o kit para enviar, aliás, nós compramos o kit para enviar as nossas roupas velhas, né, que não usamos mais, fazemos o registro e com o valor da compra desse kit, né, é confeccionado uma vacina. Até hoje já foram, cada kit dá para confeccionar 5 vacinas, então até hoje já foram adquiridas 4.200.000 vacinas e 34,5 milhões de roupas distribuídas. Algumas escolas também participam desta campanha e têm arrecadado roupas usadas da região para serem enviadas à organização. Uma outra ação é a fabricante de vaso sanitário, porque vaso sanitário, cada descarga vai uma quantidade muito grande de água. E comprovaram que o sistema de descarga com caixa acoplada pode reduzir em 1/3 da quantidade média de água do que aquela que é a válvula instalada na parede, a válvula hidráulica da parede, né? Além de fácil manutenção. Uma empresa de Hokkaido aproveita a madeira para produzir energia através da biomassa e abastece as cidades com essa energia. Já uma cidade do sul do Japão recicla 80% do lixo e tem conquistado a primeira posição em reciclagem e reaproveitamento desde 2006. O desenvolvimento sustentável, assim, está presente também na prevenção de acidentes. O Japão, como sabem, tem muitos acidentes naturais. O que eu mais temo é o terremoto, cujo abalo sísmico acontece todos os dias. Por dia, mais de 100 abalos. Muitas de vocês nem sentem, né? Mas acontecem centenas de abalos sísmicos diariamente. Portanto, a prevenção é vital para que, no caso de um grande terremoto, o número de vítimas seja o menor possível. Aulas sobre prevenção, treinamento, tecnologias, artigos, tudo muito presentes, né, no nosso cotidiano. E não é somente para terremoto, em caso de chuva, agora começa a época assim, de chuvas assim, muito fortes, esporádicas, então existe uma prevenção. Furacão, né, além do vulcão também, dependendo da área. Por exemplo, todas as casas possuem um kit, esse é o meu kit de emergência. Dentro dessa mochila eu tenho 30 itens de emergência, né, para eu poder sobreviver por uns dias, além de banheiro portátil, comidas, águas, né, garrafas portáteis para quando acabar a água eu poder reservar. Então, tudo isso nós nos preparamos porque o terremoto pode acontecer a qualquer momento. E em cada celular, o governo emite um alerta quando vai acontecer um terremoto. Lógico que o terremoto ele não pode ser previsto com muita antecedência, no máximo uns 10 segundos antes. Mas outro dia eu estava dentro do trem e aí começou a tocar o alarme de todos os celulares das pessoas que estavam dentro desse vagão. Eu levei um susto, que era a primeira vez que eu tinha ouvido esse alarme. Então, fiquei assim, o que é isso? Aí começou, cuidem, fiquem, segurem-se onde puder, porque vai ter um abalo forte daqui a alguns segundos. Aí as pessoas ficavam assim, não tem muito o que fazer, né, dentro do trem, mas pelo menos psicologicamente nós ficamos preparados para acontecer. E se realmente acontece, o trem para, aí os funcionários nos orientam a caminhar por onde sair, etc.
e sempre fazemos assim esse treinamento, né? Esse é um mapa lá perto, próximo de casa, que cada bairro tem um local de refúgio. Então, se acontece alguma coisa, a casa cai, ou incêndio, ou uma chuva torrencial, então temos que sair da casa e nos refugiar para um lugar seguro. Então, temos esse mapa indicando onde é esse local e fazemos anualmente um treinamento para caminhar até esse local. Geralmente vamos a pé, mas às vezes é um caminho que sempre usamos, mas pode, por exemplo, ter um muro caído, um poste derrubado, então não dá para seguir em frente, temos que escolher um caminho alternativo, e tudo isso nós fazemos um treinamento. E as prefeituras onde residem estrangeiros também emitem, esse é um homepage do Ministério da Terra e Infraestrutura em português, mas as prefeituras também têm o seu próprio site, orientando nas diversas línguas como se proteger, como prevenir-se e o que fazer quando acontece algum acidente. Bom, eu acho que excedeu bastante o tempo, mas foi assim uma breve mesmo explanação do nosso cotidiano, né? Se alguém desejar conhecer melhor, como eu disse, detalhes eu posso explicar se houver outras oportunidades. Eu agradeço mais uma vez pela atenção, pela oportunidade, e espero que essas informações tenham somado alguma coisa no conhecimento de vocês. Muito obrigada. Ótimo. Eu gostaria de oferecer aí o espaço do Dr. Kazu, se quiser fazer alguma observação, alguma interação com a nossa convidada, Dr. Kazu. Boa noite, cônsul Hitomi Sekiguchi. Depois da palestra maravilhosa da cônsul Hitomi, eu achei que devia ficar calado, porque tamanha a riqueza de informação, eu achava que conhecia o Japão, mas eu percebi que não conhecia nada do Japão, absolutamente nada. E esses pormenores que ela descreveu, né, de uma forma bastante didática e com ilustrações, mostra bem o que é o Japão, né? Talvez eu me lembro que o pai de um amigo meu, que foi ministro, ele às vezes passava no Japão uma temporada, né? E ele, toda vez que ia lá, ficava deslumbrado com o que havia no Japão, etc. Mas ele, no fim de 6 meses, ele diz: olha, o Japão é fantástico, mas o Brasil, com a bagunça toda, é um país mais fácil de viver. Quer dizer, eu acho que eu tenho a impressão de que tudo que a consultora Hitomi descreveu, né, revela bem o nível de organização do país, né? Não só de organização oficial, mas de formação de uma cultura diferente, né? Isso é fantástico. Então, eu queria só fazer uma pergunta para a consultora. A gente vê isso na área jurídica, né? O Brasil, por exemplo, pegamos o estado de São Paulo, que tem 1/3 da população do Japão. O Japão tem 120 milhões, São Paulo tem uns 40 milhões. O Japão todo tem apenas 30 mil advogados para 120 milhões de japoneses, quer dizer, em todo o país. O estado de São Paulo, com 40 milhões, tem 350 mil ou mais advogados, quer dizer, 10 vezes mais advogados. Isso significa
o nível de conflitos que são levados para o tribunal e nós somos campeões de conflito de processos, né? A senhora já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, isso mostra que falta uma cultura, vamos dizer assim, da solução amigável de conflitos, e eu gostaria de saber se como, por exemplo, em cada bairro, por exemplo, por exemplo, na política de lixo é, descartável, né, de política de que a senhora mencionou, a cada vizinho fiscaliza o seu vizinho? Ou o governo que tem que fiscalizar? Ou existe uma cultura já coletiva, né, que faz com que as pessoas se submetam voluntariamente? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer à senhora. Doutor Casão, muito obrigada pelas suas palavras, né? O senhor sempre muito gentil mesmo, então, e obrigada também pela pergunta. Eu, morando muito tempo no Brasil, eu também concordo que o Brasil é muito, eu não digo fácil de morar, mas a gente se sente muito à vontade. Aqui no Japão não existe fiscalização na maneira de nós morar, de nós agirmos, mas no sentido, como são tantas regras, ficamos um pouquinho assim presas a essas regras, né? Por isso que meus pais que moraram no Brasil também, eles falam, apesar da bagunça, eu gosto do Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente precisa um pouquinho da bagunça, eu acho. Mas, respondendo à sua pergunta, hoje ninguém fiscaliza ninguém. Também porque antigamente já era mais comum, a vizinhança toda se conhecia, então, fulano de tal fez isso, fez aquilo, e parece que está dando palpite, mas isso era bem-vindo. Hoje em dia já mudou bastante. Nós colocamos o lixo no dia certo, da maneira correta, mas não muitos, mas alguns não colocam isso. Só que ninguém vai fiscalizar. O coletor de lixo chega, como eu expliquei, eu coloquei lixo errado, ele simplesmente não vai levar o lixo, eu vou ter que ficar guardando esse lixo para outra semana e até eu conseguir descartar o lixo corretamente. Quando a pessoa, por exemplo, dependendo do bairro, existe vamos supor, uma agremiação onde existe um líder, esse sim vai fiscalizando, ou nessas agremiações. Eu morei uma vez num apartamento funcional, né, de funcionário público, e nós tínhamos que fazer nós tínhamos assim grupos, né, de trabalho, e a cada vez tínhamos que fazer uma atividade. Nós tínhamos atividade de fazer, por exemplo, organizar as bicicletas, fazer a limpeza da calçada, tirar a grama do jardim, e continha também a limpeza da lixeira. E se alguém coloca lixo errado, já sabíamos de onde era esse lixo, então nós colocávamos um aviso ou pedíamos para que descartasse corretamente. Quando não se sabe, quando o bairro é muito grande, não dá para ficar sabendo de quem é esse lixo, então a pessoa que está encarregada de organizar o lixo desse dia é que precisa separar e fazer pelo outro. Então, se eu estou fazendo esse trabalho, eu não vou descartar de qualquer jeito para eu dar o mesmo trabalho para outra pessoa. É mais ou menos esse é o pensamento. Só que, doutor Casô, hoje em dia as pessoas mudaram bastante também. Então, tem gente que não está nem aí e continua descartando o lixo de qualquer jeito. Mas como é um trabalho em conjunto, uma coletividade, são pouquíssimas pessoas que fazem isso, ainda
que haja pessoas que não seguem a regra, não causa tantos danos se fosse, por exemplo, o contrário, né? Se algumas poucas fizessem corretamente e tantas outras, mais gente fizesse errado, aí sim ia se desorganizar tudo, mas por enquanto ainda é a minoria que faz errado. Portanto, ainda está funcionando isso. E existe, sim, uma série de campanhas para que possamos fazer tudo corretamente, né? Não é só a questão do lixo, também de várias outras ações. Precisa abrir o microfone. Obrigado. Eu fiquei muito satisfeito com essa explicação. Pois não. Harumi, Ângela, gostariam de fazer alguma pergunta para a senhora Hitomi? Eu quero. Hitomi-san, parabéns pela explanação. Você abordou os assuntos que realmente a gente desconhecia. Agora, em relação ao costume de levar envelope, eu gostaria que você abordasse mais casos que levam envelope, não é só no enterro, tem nas festas, tem o mimai, vários, né? Gostaria que você citasse, assim, de uma forma geral. Obrigada, Harumi-san. Harumi-san me colocou nesse meio, né, Harumi-san? Eu não. Harumi-san, parabéns, Okinawa, fez 50 anos de retorno ao território japonês. Foi uma festa, assim, aconteceu festa, está acontecendo ainda. Este mês vai acontecer uma festa linda em Tóquio, né? E vocês merecem. Bom, sobre a sua pergunta, sim, além do enterro, o japonês, para eventos especiais, costuma levar dinheiro. Não é só no enterro. Por exemplo, no caso do falecimento, também missa também leva dinheiro. No casamento, isso também é muito comum. O casamento no Japão, os convidados do casamento são todos nominais. Então, dependendo de quem vai casar, por exemplo, se eu conheço a noiva vai me convidar. Ela pode convidar só a mim, como pode convidar o meu esposo. Nunca levamos, o convite é feito para a família inteira. E nós temos que responder se vamos estar presente ou não, quantas pessoas irão, porque é tudo contado, né? São 50 pessoas, são 100 pessoas. Se você leva, se eu sou convidada e eu levo mais 3, já são vezes 3, e isso atrapalha todo um esquema do evento. E porque quando nós vamos ao casamento, sempre ganhamos presente, nós levamos dinheiro e ganhamos presentes dos noivos. E se vão mais convidados, mais pessoas do que os convidados, fica faltando presente, né? E depois, como é tudo assim, com assento marcado, fica faltando lugar também. Já hoje em dia não se faz um casamento como antigamente, assim, tão pomposo, né? Muito por causa do corona também, mas para os jovens já não ligam mais sem tanto para a cerimônia em si. Mas levamos dinheiro para casamento. Quando, por exemplo, uma família tem uma criança que está ingressando na escola, primeiro ano do ensino fundamental, aí podemos dar dinheiro para essa criança, para essa família comprar alguma coisa da escola, ou quando entrou na faculdade. Ou quando, aqui no Japão, a maioridade baixou agora para 18 anos, depois, então, nós damos presente para esse ano que comemora a emancipação dessa pessoa, desse jovem. Podemos também levar dinheiro. É muito comum essa prática de dinheiro. Então, tem envelopes, né, especiais para colocar esse dinheiro. E são, assim, o envelope também, se a quantia é pequena, é um envelope simples. Quando a quantia é grande, nossa, é um envelope todo luxuoso também, existe um envelope especial, e assim por diante. A embalagem, o envelope também faz parte do presente no japonês.
Obrigada. Mais uma pergunta. A kit emergência que vocês deixam preparado, vocês fazem reciclagem, atualiza os produtos lá dentro? Sim, todos têm validade, né? Os alimentos, geralmente, hoje em dia, valem por 5 ou 10 anos, mas, por exemplo, esparadrapo, com o tempo, ele vai ficando velho, então nós temos que ir repondo, atualizando, renovando. Por isso, é um trabalho também fazer isso, né? E é pesado. Então, por exemplo, eu quero colocar um monte de coisa, mas eu tenho que testar, porque na hora H, se eu não conseguir carregar, não vai adiantar nada, né? Então, tem esse cuidado também. Nossa, mas é impressionante viver nessa situação. Preparar kit de emergência, não dá para imaginar isso, Missão. Muito obrigada. E muitos ainda têm que colocar assim na saída da casa. Tem gente que guarda lá no depósito. Então, quando chega a emergência, vai procurar, não dá tempo de ficar procurando. Então, nos orientam a sempre colocar num lugar mais visível, mais fácil de pegar. Mas tudo isso é questão de costume, né? Os japoneses, desde pequenininhos, aprendem e convivem com isso. Muito bom. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer? Ângela, por favor. Abre o microfone. Missão, muito obrigada por importantes informações do Japão, que me fez entender muitas coisas que eu tinha certas dúvidas toda vez que eu ia para o Japão. Então, quando fala em entregar envelopes, né? Ainda pratica no dia de hoje o Toshidama para as crianças? Ângela, boa noite. Obrigada, é bom te ver, né? Ângela Sá é uma profunda conhecedora dos costumes japoneses. Eu até sinto assim, vergonha de falar na sua frente, mas, bem dito, esse Otoshidama é sempre entregue ou no dia 1º de janeiro do pai para o filho, ou quando você vai visitar, vai cumprimentar o seu avô, parente, no mês de janeiro, né? Vai se encontrar pela primeira vez. Geralmente, crianças ganham esse Otoshidama. Então, dependendo da idade da criança, os pais ou os avós preparam um dinheirinho, é como se fosse uma mesada, né? Para que a criança possa comprar alguma coisa ou ir economizando. E é uma alegria deles, quando chega... Por exemplo, o Natal é um evento que ganha-se presente do pai, mas o Toshidama ganha do pai, do tio, da tia, da avó, até de vizinhos, né? Quando são mais próximos, sempre preparam o Toshidama. Não precisa nem ser quantidade grande, mas você vai juntando, de grão em grão, né? Vai juntando uma pequena fortuna para eles. E é a alegria das crianças receber esse Otoshidama, coloca assim num envelope pequenininho e presenteia. É muito interessante isso, porque até hoje, quando eu vou para o Japão, os meus tios, a irmã da minha avó, elas já faleceram, mas até hoje costumam me dar de presente o envelope, né? É interessante esse costume, né? Então, por isso que eu lembrei, quando eu fui mais jovem, eu recebia muito o Toshidama no envelopinho. E mais uma coisa que eu queria saber se ainda continua. Quando o Japão tem muito terremoto, então sempre tem um bambuzal. Então eu perguntava por que tem muito bambuzal no Japão. Diz que quando tem terremoto, isso mais na região de Kanazawa, sabe? Que as pessoas fugiam no bambuzal. Será que ainda tem esse costume? Bom, eu não sei agora, né? O bambu ele é muito resistente, então você pode se proteger, mas dependendo do local, aí não é muito, talvez não seja muito aconselhável. Hoje em dia já existe uma rota, né? Um local de refúgio para
se é só terremoto ou quando vem um tsunami nas áreas, nas costas do Japão, quando o tsunami vem, como aconteceu em 2011, uma onda gigantesca, você precisa ir por um lugar bem alto, porque senão a onda te leva toda, né? Então, existe hoje, revisaram muita coisa depois daquele terremoto, onde é mais seguro, né? Agora, já o bambu, ele realmente é bastante resistente, ele não cai fácil, né? Então, deve ser por isso que costumavam se refugiar nesses locais, né? Professor, muito obrigada, não quero mais tomar seu tempo, dar a palavra para outras pessoas, mas fiquei muito feliz hoje do encontro nosso, não é pessoal, mas virtual, e eu, você e a Harumi, né? Nós somos na Kayoshi-Sanin. Fiquei muito feliz desse encontro. Né, Eu Harumi? também. Igualmente. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, complementando sobre o descarte. Sim. Como que é feito hoje o descarte de, por exemplo, um eletrodoméstico que já não é mais usado? Aí nós temos que telefonar para a prefeitura, vir recolher. Precisamos reservar uma data e pagar uma certa quantia para que eles possam recolher. Então, não só eletrodomésticos, mas como móveis grandes, tudo precisa ser reservado, solicitado e é pago. Não é nada gratuito, né? Se você vai numa loja de reciclagem de materiais usados, aí você pode levar, né? E eles aceitam, mas você não vende. Eles, algumas, quando tem um estado muito bom, eles podem até pagar, né? Mas móveis, geralmente, você leva para descartar e sempre tem que pagar alguma coisa. Perfeito. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Cristina, antes de passarmos, eu já vou dizer que a gente vai prorrogar um pouquinho, além das 21h30, né? Porque está muito interessante. Hitomi-san, pode aguardar mais um pouquinho antes da gente... Porque 21h30... Pode? Para mim, o dia está começando. Não, então, eu estou vendo algumas presenças muito importantes, eu vou destacar uma delas, né, que e todo mundo viu recentemente, a inauguração de mais uma aula, uma ampliação do Museu Histórico da Imigração Japonesa, a Lídia Yamashita, que está aqui nos prestigiando com a sua presença, e eu gostaria que ela formulasse uma pergunta ou comentasse alguma coisa, porque foi tão recente essa inauguração desse espaço maravilhoso, né? E ela estar aqui conosco, prestigiando a sua palestra, realmente eu gostaria de destacar isso. Afora outras pessoas que eu também, depois, se tiver oportunidade, vou conversar. Lídia, se você estiver por aí... Obrigada, Consuelo. Nossa, quanta consideração, né? Muito obrigada. Mas é muito prazer, né, Hitomi-san? Faz tempo que nós não encontramos, né? Enquanto estava em São Paulo, né? Tivemos alguns encontros memoráveis, né? Boas lembranças que eu tenho dos nossos encontros também. Bom, então, para não sair muito fora do assunto, né? Obrigada, né, Consuelo, pela referência ao museu. Gostaria também que a Hitomi-san um dia viesse conhecer, né? Inauguramos uma nova exposição no 9º andar. Então, quando vier a São Paulo, né, que programe uma visita. Com certeza. Ao museu. Obrigada. Será um grande prazer. Agora, quanto à palestra, né, que foi bastante interessante também, você falou em 3 R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar, né? E aí eu queria saber, o Japão, ele é todo caprichado, né? Todos os embrulhos, caixas e, né, todo o papel, invólucro, enfim, é tudo fitas, né? Tudo é muito caprichado e bonito, e inclusive a gente fica com pena de descartar de tão bonito que é. Mas eles produzem muito, né? Então, o que eles fazem assim para reduzir o volume de
lixo eles não fazem, né? Na verdade, produz muito, né? Tudo é muito embrulhadinho, vai com outro invólucro, com fita, sacolinha, tudo bem bonitinho. Como que funciona isso? Não é um pouco assim contraditório para reciclagem isso? Como eu disse, a embalagem também faz parte do presente, né? Do próprio presente. Então, as pessoas que ganham, recebem esse presente, eu, por exemplo, ficava maravilhada com tantos embrulhos bonitos, mas realmente essa consciência tem pesado bastante ultimamente. Por isso, muitas lojas já não fornecem mais sacolas. Pergunta se quer sacola, se você quiser, tem que pagar por ela. O supermercado já aboliu totalmente sacola plástica. Nós já carregamos sacolas para sempre, para onde vamos, estamos carregando. Nos shopping centers, nas lojas de grifes, assim, ainda algumas dão sacolas, assim, da própria grife, né? Mas muitas já descartaram, exatamente para reduzir, e reduzindo. E com esses papéis, os papéis são recicláveis, então eles vão aproveitando para fazer outras coisas com esses papéis. E já tem campanhas ou aulas de artesanatos utilizando esses papéis. Algumas até recebem, né, de residências. Quem tem bastante sacolinhas, tem muitas sacolas lindas, e elas vão doando para que possam fazer outras coisas com essas sacolas. A consciência tem mudado, mas realmente para o ocidental, por que o Japão se preocupa tanto com embalagem, né? Não é importante o conteúdo? Outro dia mesmo, na televisão, estava fazendo um debate sobre isso, né? Basta ter, o conteúdo já é bonito, então não precisa ter tanta embalagem sofisticada, mas a consciência, eu acho que está mudando aos poucos. Obrigada. Eu queria registrar a presença, né? Eu estou vendo aqui do Dr. Dário Birolini. Ele é uma pessoa do meio médico, né? Mas ele já viajou muito todo o mundo, né? Não sei se ele ainda está aqui conosco, mas vejam que o nosso público é bastante diferenciado. Quero agradecer a colaboração de todos vocês, né? E Harumi, você também, quais são os seus convidados? A Ângela, a Ana, a Radi, por favor, coloquem para agradecermos as presenças, não é? Eu vi a Hideko San, não sei se ela está aí ainda. Hideko San, se tiver, você não quer fazer pergunta? Tem homens também, não é? Que vocês vieram nos prestigiar. Tem. O que mais que eu vi? O deputada estadual, a primeira prefeita da minha cidade, foi eleita. Depois, a primeira... Eu gostaria só de fazer uma observação. A Ana está por aí. Olha, a Ana é uma física, viu, Hitomi-san? E psicanalista. Olha que coisa, não é? E foi trazida para o nosso grupo. Então, somos privilegiados de tê-la aqui também. Muito interessante as colocações da Ana. Por favor, Ana. Imagine. Então, cônsul Hitomi, eu só queria agradecer a palestra e observar que é muito estimulante também a forma pela qual se implica, sabe, assim, nos relatos, né? Então, achei muito estimulante essa forma de comunicação, deve ser o estilo, né? E queria observar como foi prazeroso ouvi-la. É isso. Muito obrigada pela consideração. Não sei, talvez foi um pouco difícil escolher, focar em alguns temas, porque existem no meio desse grupo bons conhecedores, especialistas no assunto, e pode parecer bastante elementar, né?
mas também aqueles que ainda nunca estiveram no Japão e pode pensar que tudo no Japão é um bicho de 7 cabeças. Então, eu queria assim, dar um equilíbrio das duas coisas. Eu não sei se eu consegui transmitir, mas estou à disposição para, se alguém tiver dúvidas, esclarecer um pouco mais. Obrigada. Consuelo, Oi? Vamos ouvir a Teruco também, ó. A Teruco, a Márcia. O Tupi, Hitomi-san, ele é o esposo da Cristina, aquele que eu disse que ele conhece muito mais coisas do Japão do que muitos descendentes. E tanto que ele gosta da cultura japonesa. Por favor, Hitomi, Harumi, os seus convidados, por favor. Teruquinha, você não pode falhar. Boa noite, Hitomi-san. É um Boa prazer noite. muito grande vê-la e ouvi-la, tá? Sempre a gente aprende bastante. Quando você estava falando a respeito de Otoshidama, me lembrei muito quando era criança. Eu ficava assim esperando, porque nós éramos 6 mulheres, então eu era a penúltima das mulheres. Aí eu ficava esperando, o que será? Quanto será que eu vou ganhar? E era assim uma alegria porque isso é cultural, né? Então a gente no começo não entendia, mas por que que a gente ganha, né? E aí meu pai, minha mãe me explicaram e eu falei, nossa, que interessante, né? Essa forma, essa cultura, não é só pelo dinheiro, mas o fato de eles estarem considerando você, né? E ver como que é a vida da gente, como que o dinheiro é importante, mas não é tudo na vida, né? Mas ele ajuda, e essa parte cultural eu acho, sim, riquíssima do Japão. Então, e outra coisa que interessante que eu observei é a respeito da embalagem, porque a embalagem japonesa é demais, né? Eles se esmeram, e interessante que você falou que você faz parte do presente isso, né? E valoriza aquilo que você está dando, né? E o fato do Japão estar preocupado com a reciclagem, eu achei fantástico. Você tem que pagar se você quer a sacolinha. Eu acho que nada mais justo do que isso, né? Porque eu acho que é importante criar a consciência do lixo, né? Que a gente vai fabricando, né? Porque cada sacolinha que você ganha, cada embalagem, você tem que aproveitar a embalagem para outras coisas. Então, vai criando uma consciência. Esperemos que aqui no Brasil também a gente chegue nesse ponto do Japão, que eu acho assim fantástica essa parte cultural do Japão. E eu fico muito feliz de ter um pezinho no Japão, né? Obrigada, Terequinha, sempre alegre, né? O Toshidama é uma festa à parte. Agora, a consciência da reciclagem, eu lembro que quando eu estava no Recife uma vez, eu trabalhei no Recife quando a primeira vez foi em 1995, e nós já naquela época, o apartamento onde eu morava já aconselhava reciclar os lixos. Nós reciclávamos. Jogávamos todos em cesta de lixo separadamente. Aí, quando vinha a caçamba da coleta de lixo, ele colocava tudo junto. Mas o esforço dos moradores, como é que fica? Aí eu acho que agora, né, já mudou bastante, já tem muita consciência, né? Os apartamentos têm orientado nesse sentido, tudo mais. É um fato interessante que na época eu percebi. E aqui também no nosso prédio a gente faz essa coleta seletiva, sabe? Separa o papel do plástico do vidro. E eu acho que é legal isso. E a gente procura ajudar e conscientizar as pessoas do condomínio, porque nem todo mundo faz isso, porque são 200 apartamentos, né, onde eu moro, no condomínio. E aí a gente está também trabalhando nesse sentido, com as crianças, então isso é legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Marli quer falar, Marli? Então, isso aí eu acho que seria interessante a ligação de Bahia, né, que está aí, ela poderia fazer algum comentário na ligação.
Oi, Ângela. Obrigada, viu, por esse espaço, mas eu queria agradecer essa oportunidade, né? Saudades da Conselho Hitome aí, que nos ajudou tanto, né, aqui no Nordeste, né? Não, na verdade, assim, foi maravilhosa, foi muito rica essa palestra, né? Eu acho que a Hitome sempre foi essa pessoa de ensinar mesmo, né? E uma grande incentivadora também, né? Inclusive, essa parte da sustentabilidade, né, da reciclagem, no nosso festival, que vai ser realizado agora, dia 26, 27 e 28 de agosto, nós vamos trabalhar nessa parte da reciclagem, né? Eu acho que é um assunto, assim, bastante importante, né, principalmente aqui no Brasil, né, a gente poder ter essa consciência, né, da separação e da melhor qualidade, né, desse trabalho, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, aprendi muito, inclusive, Hitome, eu tirei algumas fotos dos cartazes aí para a gente poder, de repente, passar na comissão aqui da área da sustentabilidade que a gente vai ter, né, no nosso festival aí numa estante. Muito obrigada mesmo, saudade de todos vocês, viu? Obrigada. Obrigada, Alika-san, grande guerreira, né? Salvador também tem uma forte presença dentro da comunidade, então, não só da comunidade, né, mas da própria cidade, do município de Salvador, né? E tudo graças à liderança da Alika-san, né? Eu a conheço desde que trabalhava bem antes, né, no Recife. Você faz parte, viu? Você faz parte, você me ensinou muito. Obrigada. A Marli está pedindo a palavra. Vai, Marli. Oi. Tomi-san, que bom revê-las. Oi, boa Haruki, noite. Ângela, tudo bem? Tudo Então, bem. eu tinha uma amiga que foi para o Nihon e ela veio. Não dá para viver assim. Ela comentou que tinha que separar o lixo em 21 variedades, né? Então, ela falou assim, a bancada inteira da cozinha ficava cheia de lixo. E agora eu ouvi você mencionando que há 52 tipos. Ai, aí acho que fica difícil, né? Até acostumar fica muito difícil. Então, Nossa. Eu mesma me atrapalho muito. Aí meu esposo fica toda hora, você já jogou lixo de novo errado. Olha, então, né? É uma Por briga exemplo, de manhã. Aquele plástico bolha, para mim aquilo é plástico, não é? Mas isso depende do município, das prefeituras. Às vezes tem prefeitura que você pode jogar tudo junto, outras não. Então tem que seguir a regra dessa prefeitura. Então, e assim, eu estava já muitos anos, acho que fazem algumas décadas, que o Parque do Ibirapuera, ele tinha aqueles containers escrito papel, vidro, não sei o que lá, eu levava até lá. Aí eu vi realmente um caminhão saindo com tudo misturado. Eu falei, gente, mas como assim, né? Entendeu? Mas eu acho que atualmente creio que a retirada deve ser separada, né? O Brasil já está bastante consciente, eu acho. Manaus também já tinha começado bastante. Uhum. Mas a gente só faz 4 divisões, né? É o vidro, a latinha de alumínio, plástico e papelão. Entendeu? Mas a gente chega lá. Tá bom, muito obrigada. Marcinha, fala você, Marcinha. Nossa, que privilégio poder falar aqui com a Consul, né? Tanta gente importante aqui nessa sala. E também, né, a gente está morrendo de saudade, né? Esperando que você retorne para o Brasil. Eu comentava só realmente parabenizá-la pela apresentação. A Consul falou assim que seria uma apresentação bem simples, né? Mas é muito pelo contrário, né? Uma apresentação com muita riqueza, né, de conteúdo. Fico pensando o quanto a dedicação que ela teve em cada slide, né? Tanto de forma tão apresentável, né? Então, essa é a Rita Missan, né? Ela é muito cuidadosa, né? Para fazer uma apresentação,
né, em cada detalhe, assim, dos slides que ela preparou para a gente. Então, parabéns, Hitomi-san. A gente agradece muito pela oportunidade de estar conhecendo tantos detalhes, né, que a gente às vezes achava que conhecia, mas na verdade não, né? Você foi mais profundo. Muito obrigada. E assim, Hitomi-san, acho que tem muitos homens aqui também que poderiam estar falando, comentando, né? Kawazoe-san, né? Tá aqui, desde o início Hitomi-san. ele está aqui esperando. Kawazoe-san, onegai shimasu. Eu vou... こんばんは。よろしいですか？スラックポスト。インターン。はい、関口さん、しばらくぶりで、はい、どうもありがとうございます。Então, pouco fugindo do assunto de essa cotidiano sustentável, queria perguntar sobre a guerra de Ucrânia e aquela de povo japonês, como que está sentindo o sentido de alteração de tempo, povo japonês em geral, essa parte. Bom, dá para responder, né? Se atrapalhar, pode deixar para outra oportunidade. E aproveita essa oportunidade, pessoa de Yamatogawa Shuzo, está esperando sua visita. Ontem mesmo, pessoa me ligou e eu falei que a gente vai encontrar hoje com Sekiguchi-san. Aí eles falaram que dá transmitir essa convite para Sekiguchi-san. Na hora que ficar tudo normalizado, né? Ainda o Japão está dentro da pandemia, aí alguma coisa está difícil de fazer tudo com vontade. Por isso, na hora que acalmar, por favor, cedo. Bom, Obrigada. Então, o assunto é pouco delicado, portanto, se deixa para a próxima oportunidade, tudo bem, sem problema. Arigatou gozaimasu. Comentando só sobre no Yamato Shuzo no minasan ni hontou ni kangei shite itadaite ureshiku omotte orimasu. Eu pretendo visitar assim que puder, né? Ainda precisamos usar máscara sempre, muitas coisas não estão totalmente liberadas. Portanto, eu estou evitando, eu estou procurando voltar à vida cotidiana, mas evitando viajar um pouco. Por isso que eu gostaria de visitar o Brasil também, mas estou ainda ponderando a data exata. Sobre a pergunta da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, eu não sei, doutora Consuelo, se este espaço é adequado. Portanto, eu não vou detalhar, mas realmente é muito preocupante. O Japão também está bastante atento, né, acompanhando a toda hora os acontecimentos, e, como sabe, fica mais próximo da Rússia, né, o país. Então, nós estamos muito atentos. E o pior de tudo é que tem faltado muita coisa. Os preços estão aumentando bastante. O aumento da energia aí deve ser mundial. A gasolina aumentou assim drasticamente, acho que no Brasil também. Então, estamos assim, não só a parte econômica, mas como a humanitária, estamos todos torcendo muito para que isso tudo termine e reine a paz, né? Como é a paz do Nikkei sem fronteiras. Obrigado. Consuelo. Tupi, quer fazer alguma pergunta, Tupi? Você que gosta tanto, né, da cultura japonesa, a gente encerraria com o Tupi. Francisco, deixa eu só fazer uma introdução de uma coisa interessante que talvez você não vai falar. É casado com uma Nikkei, que sou eu, né? E ele, desde há tempos, ele ensinou meus netos a gostar das histórias japonesas, dos contos, das histórias, e meus netos leem vários gibis que ele compra e aprendeu a ler de trás para frente. Então, é uma coisa difícil, né? Mas ele realmente tem
eu acho que procede a Consuelo fazer essa apresentação dele, porque ele conhece bem a cultura, aprecia muito, então isso é bastante agradável. Então, Francisco, a palavra é tua aí. Você terminou? Que maravilha! Muito. Eu pediria para fechar, tem alguém com o microfone aberto. E o Tupi está com o microfone fechado. Eu não estou ouvindo o Tupi. Desculpa. Senhora Hitomi, boa noite, muito prazer. Boa noite, Obrigado. prazer. Consuelo, todos os conselheiros, a audiência. Eu gostei muito do que a senhora falou sobre os ODS. Talvez, né, o Japão... Estou sem conexão. Congelou a imagem dele. Não estou ouvindo. Não, congelou a imagem do Tupi. Cris. Consuelo. Realmente. Vamos, então, prosseguir, se eles conseguirem retornar, né? Já estamos com um avançado da hora, 21h50. Infelizmente, o Tupi não conseguiu fazer a sua pergunta. Eu sei que ele conseguiu, será, Tupi? Não, né? Conselheiro, Então, eu estava pensando, conselheiro, de repente, pedir para o Tomio-san, que está... se ele poderia, será que ele não poderia fazer alguma pergunta? Tomio Kasuragawa-san? Sim, cada um tem os seus convidados aqui, por favor. Boa noite a todos, todas. Boa noite. Muito prazer em encontrá-la. Faz muito tempo. Alguns anos. Alguns anos, né? Nós conhecemos, acho que já cerca de 30 anos. Muito tempo. Aí já faz muito tempo. Bom, mas não vamos falar das coisas assim, né? Mas o que eu estava imaginando, a diferença aqui do nosso Brasil com essa costume do Japão, introduzindo essa parte assim de separação de material para reciclagem, né? Nós aqui no Brasil temos imensos problemas de descarte de lixo, né? Todo o país não tem mais espaço para jogar, né? As prefeituras estão dando prioridade para esse descarte de lixo, né? Então, eu imagino o Japão com 51 tipos de separação, nós aqui 4 tipos não conseguimos. Então, realmente é uma coisa assim, eu não sei como nós poderíamos alcançar esse nível, né, de detalhe. Então, mas de qualquer maneira eu gostei muito da sua apresentação, né? E eu acho que assim, até um certo aspecto até assustador essa diferença, mas vamos chegar lá, imagino. Temos que ser, né, realmente mais cuidadoso e imaginamos que aos poucos nós estaremos também caminhando para essa situação de detalhe, de detalhamento. Isso que eu vejo muito especificamente, esses detalhes que o Japão dá importância e nós nem estamos aí, né? Mas muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada, Tomio-san. Um grande abraço à sua esposa também. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela está aqui do lado, aqui está ouvindo, mas... Tá. O Tupi voltou, Consuelo. Você está com o microfone fechado. Está ouvindo agora? Sim. Tá, Rito? Sim. Hiromi? Sim. Harumi?
Estamos ouvindo. Sim. Então, pode ir. Senhora Hitomi, desculpa, boa noite. A internet caiu, subiu e tudo muito mais. longe o Japão. E aí, o que acontece? Primeiro, em relação aos ODS, eu gostei muito do que a senhora falou, e aí eu já li em alguns lugares que o Japão é o país que trabalha com ODS de um jeito diferente, né? Que enquanto outros países trabalham por convicção, o Japão trabalha por estatística, e aí eles não se anulam entre si, né? De uma comparação à minha pergunta, que é o seguinte, aqui eu vejo nas escolas que o ODS é ensinado de um jeito muito vazio, né? É só colocado o logo, quando muito é comentado. Como que a senhora vê que os SDGs, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são trabalhados efetivamente que fazem o Japão terem o resultado que ele obtém? Bom, muito prazer, mais uma vez. Obrigada pela pergunta, pela oportunidade. Na verdade, eu ainda não me aprofundei na maneira, como que o Japão está educando os seus alunos, as suas crianças nesse sentido. Mas, muito antes dessas metas das Nações Unidas, né, o Japão é um país muito pequeno, e tudo tem que ser reutilizado, porque não possui tantas riquezas naturais como o Brasil possui. Nós importamos muita coisa, dependemos muito da importação. Assim sendo, precisamos ter muita consciência na maneira de como usar as coisas, como descartar as coisas. Por isso que as crianças, desde pequena, nas escolas, aprendem. Não precisa ter essa logo ou SDGs, 17 metas para o desenvolvimento sustentável, nada coisa assim tão difícil, mas de uma maneira bem simples. Você tomou uma garrafinha de chá, o que você vai fazer com essa garrafa? E com a lata, onde você vai jogar? Você vai levar para a tua casa? Por exemplo, nos locais públicos não existe mais lixeira, porque para que as pessoas possam levar cada lixo que ela produz, levar para a sua casa e descartar corretamente. E não é só na questão do lixo, né? Os SDGs implica também na educação, no igualdade, humanidade, tudo isso. Então, o Japão também tem recebido muitos estrangeiros. Hoje em dia, comparando com alguns anos atrás, aumentou muito o número de estrangeiros residentes aqui. Então, para não haver preconceitos, isso também se ensina bastante. Então, não precisa nada ser algo tão difícil. Eu acho que, no cotidiano mesmo, nós podemos ensinar de maneira simples, mas eficiente. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, porque mais precisamente nas escolas devem ter uma matéria mais específica para isso, né? Mas eu vou mais ou menos isso como se fosse assim, você vai aprendendo no cotidiano com seus pais, com os amigos, o que pode, o que não pode, o que é responsável e o que não é responsável. Obrigada, Hitomi-san. Consuelo, vai prosseguir? Eu acho que já estamos no horário, né? O horário já está avançado, já são 22 horas. Eu queria perguntar para a Cris, como é que fazemos com a sua dica? Cris, deixamos para a próxima? Temos uma dica de moda, que a gente sempre termina com algo bem leve, mas eu não sei. Cadê a Cristina? Caiu? Está fechado o microfone dela. Não, está fechado, Cris. Abre o microfone. Cris, abre. Oi, desculpa. Pronto. Estou aqui. Consuelo, vamos deixar para a próxima, que já são quase 22 horas, né? Exato. Pode, então, encerrar, né? E aí
eu queria que todos se sentissem prestigiados nessa live, não podemos mencionar todos, mas cada um trazendo o seu convidado, é esse bate-papo, Hitomi-san, que a gente queria bem light e com tanta ilustração que foi trazida, mesmo quem conhece o Japão ficou conhecendo novidades, né? Eu nunca imaginava que era esse nível de exigência. Estudo muito essa questão dos resíduos no Brasil. Nós estamos, Hitomi-san, na fase de terminar os lixões, que não conseguimos acabar com aquelas montanhas cheias de urubus e outras coisas. Imaginem como estamos atrasados e aquelas regiões todas do Brasil que a senhora conheceu, né? A realidade de São Paulo ainda é melhor que todas. Mas, enfim, é muita disparidade, como foi ressaltado aqui, né? Cristina, então, por favor, vamos encerrar e agradecer muito, Hitomi-san. Sim, então, em nome de todo o nosso grupo, quero agradecer imensamente a nossa convidada, a nossa ilustre convidada, os nossos conselheiros aqui presentes, que tanto nos orientam e fortalecem o nosso grupo, né, orientando diariamente. A você, Consuelo, que foi a mentora desse projeto tão bonito e que, graças a Deus, temos conseguido assim realizar, né, encontros extremamente frutíferos. Então, a gente encerra mais esta live, a nossa 7ª live, agradecendo imensamente a nossa convidada e a todos os presentes. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá? Boa noite a todos. Muito, muito agradecida. Boa noite, muito obrigada, mais uma vez a todos. Muito obrigada. Parabéns, tchau, tchau. Obrigada, Marcinha. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns, boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, parabéns a todos. Parabéns. Bom dia, Hitomi-san.